O Banco do Brasil e outros bancos estão nas mínimas do ano. Começando pelo Santander, ele vem em queda de 15,5% nos últimos 12 meses. Sem considerar os dividendos, a queda seria de 18,5%. Isso faz com que ele fique nas mínimas do último ano, obviamente, né, do ano atual também. Se pegar os últimos 5 anos, a gente percebe que ele está preço lá da época da pandemia. Olha só, a linha vem aqui para 2020, tá? A época que os bancos, inclusive, foram um dos que mais sofreram com os medos também das fintechs, né? Isso sem considerar os dividendos. Se você pôr os dividendos, aí ele tá um pouco acima, né? Porque afinal de contas pagou dividendo ao longo desse tempo todo. Mas mesmo assim, os preços estão bem em baixa. Como vocês sabem, cotação segue lucro e no Santander a cotação subiu bastante de marrom aqui nos últimos anos, lá para trás, porque o lucro vinha subindo bastante. Só que depois da pandemia, os lucros dos bancos foram caindo, o Santander principalmente aqui, e a cotação foi caindo acentuada. Até que em algum momento o mercado começou a precificar uma melhora que viria nos resultados e a cotação subiu. O lucro realmente veio subindo e agora, aparentemente, o mercado está precificando uma dificuldade muito forte no Santander, porque as cotações vem em queda, né? Bom, e quando a gente vê os resultados, realmente aqueles anos dourados do Santander era de um crescimento muito forte. Eu não acho que ele vai conseguir esse crescimento todo tão fácil. Eu já venho dizendo isso desde a época da pandemia, porque o banco chegou a um patamar grande aqui, né? Mas ainda assim ele pode voltar a ser um bom banco, né? Não precisa ter aquele crescimento todo. O fato é que ele deu uma queda forte nos resultados e ele vem sim se recuperando. Porém, no último trimestre, aqui meio que quase que lateralizou. Mas, quando a gente compara aqui com a base anterior, ele ainda tem resultados para enxugar nesses trimestres aqui. Ele foi enxugando, então nós ainda veremos, por mais que ele lateralize, nós ainda veremos bases aqui para aumentar bastante o resultado. Olha só, esse é o quarto T 2023 e esse é o primeiro T 2024. Bom, então realmente em 2025 o banco não vai conseguir crescer tanto a sua carteira de crédito, já vem acontecendo isso, porque ele está filtrando ali os empréstimos, o cenário do Brasil é complicado de inadimplência e tudo mais, porém, eu acho que o mercado está exagerando. Como você pode ver, o PVP de 0,77 é a mínima dos últimos 10 anos, inclusive bem abaixo aqui da média histórica de 1,56. Não podemos esquecer que para 2025 o Banco Central vai introduzir mudanças no requerimento de capital de risco operacional previstas no Basileia 3. Isso pode afetar os dividendos das empresas, dos bancos, né? Mas ainda assim eu já estou prevendo aqui os dividendos do Banco Santander maiores. Na planilha de dividendos, para quem é membro do canal, já estou colocando várias empresas para 2025 e coloquei o Santander aqui, tá? Onde eu estou imaginando um dividendo na casa dos 8,85, ultrapassando a casa do R$1 aqui, o Sambi 3. E antes de falarmos do Banco do Brasil, que eu vou me estender um pouco mais nele, vamos falar um pouco dos outros bancos. A gente vê aqui o Banco Bradesco, que não está na mínima do último ano e nem na mínima do ano atual, porém, a gente deve lembrar que ele está aqui a preços bem baixos. Pega os últimos 5 anos, aqui sem considerar os dividendos, ele está bem aqui na parte do fundo, né? A queda nos últimos 12 meses foi 7%, mas também ele já vinha caindo antes. Sem considerar os dividendos, a queda é de 13,10%. Depois da pandemia, as cotações do Bradesco caíram bastante, porque o lucro também caiu, embora ele tenha se recuperado no primeiro momento, depois voltou a cair e agora ele começa a melhorar. As cotações até deram uma animadinha, mas em modo geral, que você vê anualizado aqui, ainda está em queda, como nós acabamos de ver, né? O Banco Bradesco ainda não está reagindo tanto nas cotações, embora ele tenha subido um pouco aqui em alguns momentos. Inclusive, o próximo resultado do Banco Bradesco deve superar com muita folga o resultado do quarto trimestre de 2023, né? E o banco, então, continua na sua recuperação, que é uma recuperação de médio prazo, vai acontecendo aos poucos ali. Já quando falamos do Itaú, a performance tem sido boa, né? No último ano ele vem de alta de 25,10%, sem considerar os dividendos 16,9%, nos últimos 5 anos também vem aqui de alta, né? Os dividendos voltaram também para o Itaú, então ele está inclusive repercutindo aqui uma performance parecida na Itaúsa, também está aqui bem, se a gente pegar os últimos 5 anos, está acima, né? Subindo 17,7% nos últimos 12 meses. E voltando aqui para o YouTube 3, olha só, cotação vai acabar seguindo o lucro. Quando o lucro do Itaú caiu, as cotações caíram forte, mas com o lucro voltando a se recuperar e subindo um ano após o outro, um trimestre após o outro praticamente, as cotações foram subindo junto. Como podemos ver aqui, simplesmente fantásticos os resultados do Banco Itaú.
Já o Banco ABC no último um ano ele vem com um pouquinho de queda, não está na mínima do último um ano, mas está na mínima do ano de 2024, inclusive a preços iguais aqui ao que ele estava no meio do ano, né? Ele vem com essa queda toda, enquanto seus resultados não está acontecendo isso. E quando a gente fala de cotação contra lucro, eu voltei ao Banco ABC ali ao fim de 2020 com o lucro caindo e as cotações caindo. Isso não significa que o banco seja ruim quando as cotações do lucro estão caindo. Basta você visualizar uma melhor à frente. E foi o que aconteceu, e aconteceu muito forte. O lucro subiu bastante, não deu outra história. Cotação foi subindo bastante. Agora, diferente da minha noção aqui, eles vêm caindo muito essa cotação, né? Do topo pelo menos. Só lembrando, sem considerar dividendos, o banco chegou a bater 25,42 no topo deste ano. E desde 2020, quando o banco fez provisões até um pouco aqui, vamos dizer, bem cautelosas, né? Na sequência, os lucros não pararam de subir, com exceção americanas, que teve um impacto aqui realmente nos resultados. E será que é isso que o mercado está precificando? Porque realmente o Banco ABC ele tem uma exposição forte também no setor agro. É o banco que está bastante exposto ali. Será que eles estão com medo que vai dar alguma inadimplência no Banco ABC e acontecer como aconteceu com o Americana, só que agora no setor agro? Bom, no resultado, o agro do Banco ABC está muito bem, né? Cotado a 25,37, o Banco do Brasil também está na mínima do ano, na mínima do último um ano, com 0,91% de queda, sem considerar os dividendos. Considerando os dividendos, ele está em alta aqui de 9,23%, está um PVP de 0,80, um PL de 5 e um dividendo de 9,86%. E observe que mesmo você considerando os dividendos, o Banco do Brasil está na mínima deste ano, aí só não fica na mínima do último um ano, né? Na pandemia, o lucro do Banco do Brasil caiu e as cotações caíram de forma exagerada. Depois o lucro voltou a subir e as cotações foram se recuperando com grandes altas e agora essa cotação começa a cair, imaginando que o banco vai ou cair na sequência ou de repente desacelerar, que é o que aconteceu nesse último trimestre. Depois de vários trimestres apresentando crescimento no lucro líquido ajustado, neste último trimestre o Banco do Brasil reportou um lucro lateralizado em relação ao 2T24, e isso salva ainda por algumas questões, assim como impostos, assim, questões que a gente pode meio que chamar de não recorrente. Isso porque o banco desacelerou um pouco as suas receitas vindas ali da carteira de crédito, né? Enquanto a inadimplência deu uma disparada, fazendo ele provisionar mais para essa cobertura se manter ainda saudável. E onde a inadimplência mais saltou foi exatamente no setor agro, que é o forte do Banco do Brasil. Ela já vinha subindo e deu uma disparada nesse trimestre, fazendo então o banco provisionar bastante aqui. E o CFO do Banco do Brasil comentou essa situação do aumento da inadimplência. Ele destacou que o aumento da recuperação judicial do produtor rural agravou a situação, já que nesses casos o banco fica impossibilitado de cobrar as dívidas. Essa advocacia predatória prejudica o próprio setor, porque são ciclos curtos e geralmente um processo de recuperação judicial é um processo muito longo, a não ser que aquele agricultor queira efetivamente sair do setor ou vender aquela propriedade para um novo agricultor que queira plantar, ele não vai ter como, porque ele precisa gerar, ou seja, se ele entrar pelo caminho da recuperação judicial, ele acaba se prejudicando aqui, segundo o CFO do Banco do Brasil. E ele continua, não precisa judicializar para negociar, para sentar, para repactuar, a não ser que ele efetivamente resolva sair do setor, porque a safra está ali, a chuva está caindo, eles precisam de recursos, tem que plantar, e se efetivamente ele for por essa linha da recuperação judicial, ele fica esterilizado. E ainda, segundo ele, o Banco do Brasil possui um manual de crédito rural que prevê inadimplências. O produtor precisa sentar, renegociar e repactuar. Essas regras são inclusive aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, mas muitos estão caindo nesse canto da sereia da advocacia predatória. Então, segundo ele, esses advogados estão levando produtores rurais para esse caminho que não é o melhor caminho para eles mesmos. Bom, então nós vimos ali um pouco da dificuldade do setor agro e em termos de crescimento, o Banco do Brasil vai buscar crescer mais a sua carteira no cartão de crédito. E o próprio vice-presidente de gestão financeira e relação com os investidores comentou: onde ficamos para trás? Principalmente em cartões de crédito. O crescimento em cartões é um dos nossos focos principais em 2025. Para o Banco do Brasil, ampliar a carteira de cartões tem efeito em duas linhas na receita: as margens com os clientes e as rendas de cartão, onde entra a arrecadação com anuidades e tarifas de intercâmbio, que são repassadas pelas maquininhas aos bancos.
a cada pagamento com o cartão. Aumentar a carteira amplia a massa de transações, que aumenta a receita, que não exige alocação de capital. Então é uma forma de ganhar uma receita adicional, né? Realmente, cartão de crédito é uma frente muito bacana para crescer, exatamente por conta das anuidades e tarifas, mas a gente tem que ver como que eles vão conseguir crescer em meio a tantas fintechs aí, né? E tem também o ponto que é uma frente mais arriscada, porém o Banco do Brasil, para contornar isso, eles vão focar nos seus próprios clientes, então eles vão incentivar essa frente de cartão de crédito para a sua base de clientes, onde ele tem ali um relacionamento com o cliente, é mais, vamos dizer, é mais seguro ali, né? Diante disso, os bancões mais o Banco ABC, ó, todos com PL muito barato, inclusive o PVP, exceção ao Itaú, todos abaixo de 1. Respondendo agora uma pergunta feita lá no meu Instagram, perguntaram se eu tenho Bitcoin. A resposta é sim. Além dos Bitcoins anteriores que eu tinha, desde o dia 21 de junho, eu venho mostrando aqui para vocês na corretora Coinfear as compras que eu fui fazendo de Bitcoin. Eu tenho comprado $1.050 investidos, que já valorizou então $554, totalizando então $1.600 em Bitcoin desde o dia 21 de junho, uma valorização de 45,5%. Como vocês podem ver aqui, várias compras feitas sempre aos pouquinhos aqui. Às vezes pode bater um pouquinho de arrependimento, porque eu deixo caixa aqui na renda fixa da Coinfear, que rende inclusive 0,5% acima da renda americana. Sempre tem uma continha bacaninha ali, né? E eu não comprei muitos bitcoins. Mas assim, eu sigo o meu princípio, que é focar em ações. Então essa renda fixa aqui tá me rendendo esse dinheiro para eu ir comprando inclusive mais ações americanas e eventualmente de outros países também. Aproveitando que estamos falando do Bitcoin, vamos entrar aqui no Bitcoin na Coinfear e olha só, aqui na Coinfear qualquer criptomoeda ou ação que você for entrar, tem aqui na parte de baixo as notícias, às vezes analistas recomendando o que eles acham, o que eles deixam de achar. E se você quer comprar bitcoins, eu te recomendo comprar pela Coinfear, porque ela é livre de taxas. Você acaba comprando mais bitcoins do que compraria em outra corretora, conforme eu já mostrei aqui para vocês, comparando com uma corretora aqui líder no Brasil, né? Então você abre a conta utilizando o código de convite Top Ações e concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então você vai lá, compra seus bitcoins, por exemplo, ou de repente alguma ação americana ou ação brasileira mesmo, e acaba concorrendo a ganhar de graça R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Aqui na descrição do vídeo, um abraço e até o próximo. Valeu!